Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 3, de 4 em diante. Quero agradecer a vocês agora pessoalmente, a você também que está na sua casa, por ter orado por mim, pela minha família. Não é fácil não, gente, pegar Covid. Eu sei que muitos até não têm tanto sintoma, mas comigo, infelizmente, eu tive alguns sintomas ruins. E teve uma semana, a segunda semana, que eu fiquei bem preocupada, porque a gente tem muitas vezes o próprio remédio, o próprio vírus em si, não é? Ele traz um desconforto intestinal muito grande, uma disfunção intestinal muito grande. E isso aconteceu comigo durante 5 dias. No 5º dia eu precisei voltar para o hospital, precisei ir para o hospital. Estava muito fadigada, com muita fraqueza. E eu fiquei indignada com isso. Eu disse assim para a enfermeira que me atendeu logo no início: olha, me disseram que a segunda semana já é a semana da melhora. O que está acontecendo? Por que eu estou ruim desse jeito? Ela falou: vamos contar quantos dias você começou, desde que você começou a ter os sintomas. Eu falei: então vamos. Aí nós contamos juntas, e nós estávamos no 7º dia. Ela falou: então, esse período de 7 a 9, 10 dias mais ou menos, o vírus está tentando se levantar no organismo das pessoas. Eu falei: e se ele encontrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade, ele cresce. Eu falei: é o Satanás esse negócio então, gente. Aí eu fiquei muito entristecida, e minha família também ficou muito preocupada. E aí fiz vários exames, tomei soro, mas eu pude voltar para casa. Mas eu voltei muito triste para casa. E eu não queria ficar chorando, embora eu estivesse 14 dias dentro de uma sala. Né? Você não pode nem entrar na sua casa para que os outros não peguem. Então, eu fui tomar um banho e eu conversei com Deus. Falei: Deus, fala comigo. Eu estou muito triste. Eu não queria estar desse jeito. E eu pedi para Deus usar algumas pessoas para falarem comigo. E olha, Deus é tão maravilhoso. E as pessoas que têm essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e obedecer, foram nada mais, nada menos do que 70 pessoas me mandando mensagem. 70 pessoas me mandando mensagens. Até de outra nação, de outro estado. Eu falei: Deus, se não tem um motivo para eu te servir com esse celular, então para que ele serve? Para nada. E aí eu fiquei muito feliz. Pedi para Deus falar comigo através de uma mensagem, porque claro, eu não poderia deixar de fazer uma mensagem diante de todo esse quadro. E eu fiz 2 mensagens. Uma com a perspectiva minha, que estava dentro da sala, que eu vou pregar outro dia. E a das 3, que é o Márcio, a Rafaela e a Vitória, que estavam do outro lado da porta da sala. E o jeito deles chamou a minha atenção. Quando eu voltei para o hospital, eles se reuniram os 3 e pediram oração, buscaram os profetas dessa geração também, eles também oraram. E foram cavar os seus poços, ou seja, foram fazer a sua parte, foram preparar uma sopa para mim. Já orou, gente? Faz a sua parte, espere em Deus, que tudo vai acontecer, amém? E aí eu me lembrei de uma passagem. Essa passagem está aqui em 2 Reis 3, de 4 em diante. É a história de 3 reis que viviam amedrontados com uma situação de um rei, o rei Acabe, mas esse rei morre. E esses reis se juntaram, criaram coragem, criaram forças, porque Acabe era muito maldoso. Criaram força, gente. E foram tentar invadir as terras do inimigo. Eles se juntaram para ter um exército poderoso. Porque quando a gente se junta com outras pessoas, com outros irmãos, a gente cria força, não é? Por isso que a Bíblia fala para a gente suportar uns aos outros, para a gente andar junto como igreja. Tem um sentido, gente. E um dos sentidos é esse, é um dar força para o outro. Mas esses 3 reis, quando eles estavam já no 7º dia, lembra que eu falei de 7º dia, que eu tinha voltado para o hospital? Esses reis ficaram desesperados.
E eles buscaram também ao Senhor. Eu falei, como que eu encontrei uma passagem, como que eu me lembrei de uma passagem tão parecida com a situação que a gente vive? Então vamos ler juntos. Versículo 4 de 2 Reis 3 diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Ou seja, esse rei aí abusava dessas pessoas. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Versículo 6: Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista em todo Israel, ou seja, procurou, de todo Israel, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, olha só, pedindo ajuda: o rei de Judá, dos Moabitas, se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Ele disse, sim, subirei com você, eu irei com tu. O meu povo será o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminhos subiremos? Eles tinham alguns caminhos para decidir por onde eles iriam. E eles resolveram ir pelo deserto. O que eles não contavam é que demoraria 7 dias. E a água ia acabar. A comida ia acabar. E a água no deserto significa, gente, vida. É vida. Lembra quando entulharam os poços? Daquela passagem que nós sempre lemos? Que entulharam os poços. E é como se você estivesse desejando a morte do outro. E claro que morre, porque precisa de água. E aí ele decide, por qual caminho nós iremos? Ele disse, pelo caminho do deserto de Edom. Então olha só, eram 3 reis juntos. O rei de Samaria, o rei de Edom e o rei de Judá, que é Josafá. Naquele dia, quando Deus me deu essa passagem, eu orei muito e disse para Deus, Deus, é a última noite que o inimigo me vê dormindo mal. Foi a última noite. A partir de hoje, em nome de Jesus, meu posicionamento vai mudar. E aí, aqui no texto, diz que as águas invadiram aquele lugar. Então eu abri a janela do meu jardim de inverno, que dava para minha sala. E eu falei, Deus, que entrem as suas águas neste lugar. Que leve embora toda essa enfermidade, todos os nossos medos. No nome de Jesus. E aí, o rei de Israel, no versículo 9, partiu com os reis de Judá e Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens, para os animais. Então exclamou o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor juntou a nós 3, para nos entregar nas mãos de Moabe, nas mãos dos Moabitas? Ou seja, será que o Senhor está vendo a nossa situação e vai nos deixar morrer? Será que o Senhor está vendo a situação da minha mãe e não vai ajudar? Será que o Senhor está vendo a sua situação e não vai te ajudar? Vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E aí este homem indaga dessa maneira. Será que Deus permitiu tudo isso? Mas olha, presta atenção. Esses 3 reis, eles se juntaram e nem perguntaram para Deus se era para se juntar, primeiro. Segundo, escolheram um caminho e nem perguntaram para Deus. A gente não vê eles orando aqui se era para escolher aquele caminho, mas tudo bem. Prosseguindo, no versículo 11. Mas Josafá, servo do Senhor. Gente, esse Josafá é um homem de Deus. Abre lá em 2 Crônicas comigo. 2 Crônicas. Um homem de Deus. Já está acostumado, no meio da adversidade, no meio das guerras, a adorar ao Senhor. E aqui em 2 Crônicas 25 diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, dizendo: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está toda a força e todo o poder. Não há quem te possa resistir. E essa oração segue. E vai indo, e vai indo. Uma oração grande. E esse homem orando. Sabe o que ele ia fazer aqui? Ele ia pelejar contra um exército muito maior que ele. Muitas vezes nós nos deparamos por uma situação que a gente entra, que a gente pensa, gente, como é que eu vim parar aqui? Gente,
gente, o que eu fiz para merecer isso aqui? Mas calma, Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Ele tem algo maravilhoso para revelar para nós. E foi o que Ele fez comigo e vai fazer com você, e vai fazer com você que está nos assistindo. E aí Deus responde para este homem de uma maneira assim tão carinhosa. Está em 2 Crônicas 20, 17. E Deus diz assim para ele: neste encontro, não tereis que pelejar. Ó, gente, você não precisa guerrear com ninguém, não. Nós acabamos de cantar: seus inimigos cairão. Vão cair no nome de Jesus. E Ele nos dá a diretriz nessa noite: não precisa pelejar. Eles vão cair, seja os seus medos, seja a sua dívida, seja o medo da falência, seja o medo dos seus filhos ficar doentes, seja o medo do desemprego, seja o medo do adultério. Eu não sei qual é o teu medo. São os seus inimigos. E a Bíblia diz: eles vão cair, eu vou pelejar por você. Fica quieto, Deus diz para ele: olha, não tereis de pelejar. Toma uma posição de crente. Vamos tomar uma posição. Agora uma palavra minha. Posição de um crente é orar, buscar a Deus, jejuar. Toma posição. E ele ainda diz: fica parado. Vocês vão ver o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é conosco. Neste tempo o Senhor tem aumentado a nossa fé. No versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou que para o Senhor que cantores vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem ao Deus de Israel, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deu medo? Deu insegurança? Vai lá, toma posição de crente, vai orar na tua casa. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai te dar um escape. Voltando para o nosso texto. E aí, Josafá, este homem que já tinha o hábito de colocar música na frente, já tinha um homem de adorar o Senhor na frente das batalhas. Olha o que ele fala, servo do Senhor. Ele disse assim: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Lembra que eu pedi para o Senhor: Senhor, usa os profetas dessa geração para falar comigo. E foi o que esse homem fez. Será que não tem nenhum profeta aqui para falar com a gente? E se eu te falar o profeta que apareceu, foi o profeta que o Senhor falou conosco no dia 31 de dezembro. Eu trouxe até meu caderninho, gente. Foi a primeira mensagem que eu fiz, porção dobrada. E essa está sendo a última mensagem desse caderno. E a porção dobrada chegou na minha casa. O Senhor cuidou de todos nós. E o Senhor está cuidando da igreja dele. Sabe quem é este homem? É Eliseu. E Josafá diz: será que não tem nenhum profeta do Senhor? Numa outra tradução, será que não tem nenhum homem de Deus? Lembra que toda vez que nós iríamos falar do profeta Eliseu, a Bíblia sempre falava, e Eliseu, homem de Deus. Em outra passagem, e o homem de Deus, Eliseu. E aqui também não foi diferente. E o homem de Deus. Será que não tem nenhum homem de Deus para trazer uma palavra para nós, para que possamos consultar ao Senhor por meio dele? E aí, no meio daquele povo todo, que tinham 3 nações juntas. Eram 3 nações, de Samaria, Edom e Judá. E tinha um homem ali que disse assim: gente, olha, eu sei uma pessoa que você pode chamar. Ele deitava água na mão de Elias. Ele era o aprendiz de Elias. Ajudou muitas vezes Elias. Este homem é Eliseu. Então, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. E mandaram chamar este homem.
Olha que interessante. Mandaram chamar um homem de Deus. Olha, quero te dizer uma coisa. No momento da adversidade, busque as pessoas que servem ao Senhor. Para de achar que estão enchendo a tua caixa de mensagem. Gente, eu fiquei tão feliz que todo mundo estava mandando mensagem para mim. Se não for para eu receber versículo de manhã, se não for para eu receber música cristã, mensagem, para que serve meu celular? Para que serve? Para ficar tirando selfie? Para ficar tirando foto de comida? Não. Quanto mais eu me encho do Senhor, mais eu mesmo sou abençoada. E aí mandaram buscar este homem de Israel. E aí Josafá prosseguiu. E a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, estou no versículo 13. Olha só, gente. Eliseu vira para este homem. Esse homem, que é o rei de Israel, ele é filho de Acabe, que morreu. Lembra daquele homem que brigava com Elias? Que Elias teve que lutar, brigar com aquele povo de Baal. Lembra que morreu um monte de gente? Então, tem a ver aqui com a história. Acabe também estava no meio daquela bagunça toda, daquela briga. Mas o filho de Acabe, ele vai falar com Eliseu. Eliseu, a gente sabe deste homem que não se rende. Lembra do jeito que ele falou com Naamã? Pensei que Eliseu viria aqui comigo, mandar sair aqui fora. Eu pensei que este homem fosse sair aqui, clamar ao Deus de Israel dele, colocar a mão dele sobre a minha enfermidade e ele fosse curado. Olha lá Naamã falando de Eliseu, mas Eliseu nem ligou. Mas aí Naamã foi curado, a gente sabe da história, que ele mergulha 7 vezes. Mas ele volta para falar com Eliseu. Olha, eu preciso te dar umas mudas de roupa, um pouco de prata, um pouco de ouro. Não quero nada não. Não se rende, né? Um homem de Deus não se vende. Eita glória. E aí, quero continuar. Quando Eliseu viu aquele homem, filho do rei Acabe, que nem servia ao Senhor direito, este homem, ele até derrubou os altares de Baal, mas ele continuou pecando. Olha o que Eliseu falou com ele. Eu não tenho nada com você. Vai consultar aí os profetas do seu pai, da sua mãe. Ou seja, o que você quer agora? Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós esses 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe, nas mãos dos moabitas. Então Eliseu, vendo Josafá, olha o que ele faz. Um servo de Deus. Gente, anda com crente, anda com servo de Deus de verdade. Na adversidade, olha, Deus vai ouvir o clamor dele. Às vezes a gente não consegue dar um clamor de acordo, né? Que a gente está meio vulnerável. Mas a pessoa que está do nosso lado, gente. Lembra da história dos 4 amigos? O enfermo não conseguiu ter aquele ânimo. Tanto é que quando a maca chega diante de Jesus, Jesus diz para ele: tem de bom ânimo, filho. Tipo, ânimo, acredite. Mas Jesus, vendo a fé dos amigos, curou aquele enfermo. Por isso ande com crente. Com crente. Que a hora que você precisar de uma palavra, Deus vai usar esse crente e vai... Sabe aqueles crentes loucos? Não fica assim não. Ó, vamos orar aqui, eu vou orar com você. Já para ali no meio da rua, já começa a orar ali mesmo. É esses crentes loucos que você tem que andar. E aí, Eliseu, vendo Josafá, ele disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo te daria atenção. Mas tinha uma pessoa ali que chama a atenção, que é um crente. Essa palavra é para você. Versículo 15. E aí Eliseu disse assim: mas agora tragam-me um arpista, tragam-me um tangedor, um músico. Sabe o que é um tangedor? É um músico que provia de uma atmosfera apropriada para o recebimento de uma revelação divina. Um crente tocando, gente. Este homem, a gente já ouviu essa história na vida de Saul, que Davi foi mencionado. Vamos abrir lá. Está em 1 Samuel 16, 16. 1 Samuel 16, 16.
Olha lá, Saul estava lá com aquele espírito maligno. E aí alguém fala para ele assim: manda, pois, que o Senhor, nosso Deus, que teus servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Ó, gente, não é para tocar de qualquer jeito não, viu? Que saiba tocar. Não é meia boca não. Que saiba tocar. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E aí falaram, então, no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um homem desse aí que você está falando, que é da parte do Senhor, que sabe tocar. Eu conheço. Ó, gente, é nessa hora que você entra. As pessoas vão estar desesperadas. Você conhece algum crente aí? Conheço. Pastor Anderson, pastor Júlio, Ludmila. Conheço. Lá da igreja. Conheço o irmão Clóvis. Conheço os músicos. Conheço. Conheço. Um é filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Sabe tocar. Não é embromation não, sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo. Sabe o que é sisudo? É uma pessoa eloquente. Ela fala de Deus assim com propriedade. Estudou, conhece, vive. Ele é eloquente, sisudo, em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Olha aí, gente. E aí, Elias também pede para vir um arpista, pede para vir um músico. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E olha o que acontece. Eu comecei a me lembrar, gente, naquela quarta-feira, quando eu estava afastada lá na sala. O meu marido cantou, junto com a Vitória. Poderia falar, ah, não, gente, a gente está chateado. Ah, não vamos cantar nada, não. A gente está chateado, a gente tem motivo para nem cantar. Vamos falar que estamos com problemas técnicos, né, Vitória? Mas não, eles fizeram, eles adoraram em meio à nossa frustração, à nossa tristeza e angústia, porque o deserto é um lugar de tristeza, de medo, de choro, de angústia. Ainda mais tudo que a gente tem visto a respeito de Covid, gente, no mundo atual, é algo para nos deixar preocupados. Mas cantaram. E eu falei, eu nunca poderia encontrar um texto tão parecido. E aí, ele disse, assim diz o Senhor, Eliseu, assim diz o Senhor, cavem cisternas neste vale. Já pensou, gente? Você cavar cisterna, cova, poço, numa terra seca como o deserto? Ou seja, faz a sua parte. Faz o que deve fazer. O que você deve fazer? Orar? Ore. O que você deve fazer? Pedir ajuda dos irmãos? Peça. O que você deve fazer? Jejuar? Faça. Vai cavar cisterna, que o resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu conheço uma história de 2 fazendeiros que eles queriam que chovesse. E eles oraram a Deus para chover. Mas um deles foi preparar a terra e o outro não. Qual teve mais fé? O que foi preparar a terra ou o que ficou em casa? O que foi preparar a terra. Agora a minha pergunta nesta noite para você é: qual deles você é? Você é o fazendeiro que vai preparar a terra ou aquele que vai ficar sentado? Engraçado que quando eu fui para o hospital, eu vi minhas filhas lá no story, depois delas, preparando uma sopa para mim, porque dizendo, ela vai voltar, ela não vai ficar lá não. Qual dos fazendeiros você é? Cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Mas como, gente? Não está chovendo. Vocês não vão ver nem vento nem chuva, mas Deus não precisa do natural. Porque para chover, gente, precisa de ventania, o tempo vai mudando, para depois vir a chuva. A chuva dá sinais de chuva, né? Para Deus não precisa nada disso não, é Ele que manda em tudo, Ele manda na ordem que Ele quiser. E foi o que Ele falou aqui. Vocês não vão ver nem chuva,
e nem vento. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e todos os animais beberão. Enquanto eu lia esta parte, eu abri as portas da minha sala. E eu disse: Deus, vem com teu rio para cá. E eu senti tanto de Deus entrando, que as minhas plantas começaram a mexer. Eles não me viram chorar. E eu disse para Deus: foi a última noite que eu dormi mal. As águas do Senhor vão entrar na minha casa. E entraram. Eu me lembro que naquela noite, gente, eu não gosto de chorar porque minha voz pega um tom ruim, né? E naquela noite eu dormi muito bem. Muito bem. Eu falei assim: é a última vez que o inimigo me vê chorar. É a última vez que o inimigo me vê dormindo mal. Porque é uma dor na cabeça, é uma dor no ombro, é uma dor nas costas, é uma fraqueza. E aí o Senhor disse assim, através de Elias: parece que eu estou vendo a cena. Parece que os 3 reis viraram as costas, estavam indo embora. Parece que Elias falou assim: peraí, gente, peraí, é muito pouco ainda. Eu não terminei de trazer a revelação do Senhor. Mas para o Senhor isso é muito pouco. Ele, porém, lhes entregará Moabe em suas mãos. Ele entregará os seus inimigos em suas mãos, ele disse. Sabe aquilo que tirou a sua paz? Aquela conta, a sua empresa, aquela doença, um familiar enfermo, sabe? Ou até os teus inimigos mesmo. Aqueles que riram de você um dia, aqueles que passaram a perna em você também, aqueles que te desmereceram, Deus vai entregar nas suas mãos. Você vai ter vitória. E o que pegaram de você, o Senhor vai falar: devolve para o meu servo. Aqueles que riram de você, Deus vai cuidar de tudo. E vocês destruirão todas as cidades fortificadas, e todas as cidades importantes derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês vão arrasar com a cidade deles. Eu vou dar vitória para vocês. E aí, no versículo, já estou encerrando, no versículo 20, olha só: no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. A água veio descendo. Gente, Edom, eu pesquisei, é um local cheio de montanhas, e um local de montanhas avermelhadas. Então, quando as águas desceram, o sol refletiu, porque não choveu e não teve vento, mas o sol refletiu naquela água e refletiu o vermelho das montanhas. Olha o que Deus fez, gente. Que plano que é esse? Quando os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis se juntaram, estavam vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais velho, eles mandaram todo mundo daquele exército, desde o mais novo, conseguia segurar uma espada, já era para ir para a guerra. Então, eles se juntaram, aquele exército grandioso, que olha, precisou 3 nações para conseguir enfrentar aquela região, aquele rei. 22, ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. E olha só, então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora vamos ao saque de Moabe. Mas, gente, quando a gente continua lendo, a gente vê que esses 3 reis pegaram esse povo de surpresa, na espreita, e eles saíram em retirada, e eles vão lá no lugar que era daquele povo, e sabe o que a Bíblia diz? Que eles jogaram pedras em todos os lugares de cultivo, eles fecharam todas as cisternas, eles cortaram todas as árvores frutíferas, tudo que o profeta falou que era para eles fazer, eles fizeram.
Mas olha que interessante, os inimigos olharam lá de cima da montanha e viram aquele monte de cisterna, parecia um monte de poça d'água cheia de sangue. Olha lá, brigaram entre eles, gente. Nossa, vamos lá pegar os despojos deles, vamos pegar o que sobrou deles, as armas, o que eles tiverem de roupa, de coisa boa. Vamos lá pegar os despojos deles. E foi onde eles se deram mal. Olha, gente, e naquele dia, quando eu abri a porta da sala do meu jardim, falei, Deus, entra com o seu rio aqui. É a última vez que o inimigo vai me ver dormindo mal. Eu quero dizer isso para você. É a última vez, no nome de Jesus, que você vai passar vergonha. O inimigo tem que ver você se levantando. Quando aquela enfermeira me disse assim, ele está procurando, o vírus está procurando uma fragilidade sua, uma vulnerabilidade sua para ele crescer. Eu falei, é o Satanás mesmo, né? Fala se na vida real não é assim. Inimigo quer procurar uma fragilidade sua. Ele não consegue pagar conta. Ele não consegue sair do adultério. Ele não consegue sair da pornografia. É ele que eu vou pegar. É aí que eu vou pegar. Mas olha, quando a gente vence as nossas fraquezas, ele não tem como pegar. E aquilo que era para te envergonhar, você vai ter autoridade nisso, no nome de Jesus. E você vai pregar para outros dizendo, olha, eu passei por isso, mas o Senhor administrou na minha vida. Eu saí da pornografia do celular. Eu saí do adultério. Eu saí de coisas erradas. E hoje o Senhor me deu autoridade. Lembra de Pedro? Pedro negou 3 vezes Jesus, mentiu. É ele sim, você é um deles. O seu falar te denuncia. Eu não conheço este homem. E a Bíblia diz que ele começou a se amaldiçoar. Que eu morra se eu conhecesse esse homem. Sei lá que jeito que ele falou. Mas começou a se amaldiçoar. E este homem venceu uma mentira. Ele venceu uma fraqueza. Porque mais pra frente, lá naquele casal, Ananias e Safira, lembra? Eles mentem. E Pedro traz o juízo para aquele casal. E eles morrem na frente dele. Então ele venceu realmente. Que seja a última noite no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que os seus conhecidos vão te ver sofrendo. Que as pessoas vão falar que você é um fraco. No nome de Jesus. E o Senhor vai trazer água na sua casa de uma maneira que as bênçãos cheguem junto e levem embora tudo aquilo que tirou a sua paz. E o Senhor ainda vai dizer, peraí, não acabei de falar. Eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Todo mundo que riu de você, que te desmereceu, que te desclassificou, desmereceu, desorientou, sei lá o que fez com você. Pode deixar que eu estou cuidando. É comigo que eles vão resolver.